São 0h10 do dia 10 de abril de 2023. Eu sou Neuza Baldini, eu tenho um site de estudos bíblicos, neuzabaldini.com, tenho meu canal no YouTube, sou evangélica, pertenço à Assembleia de Deus, no Ministério do Lebron. Nosso pastor presidente é pastor José Maria Noia. E o meu pastor na congregação é pastor Marcos Almeida. E eu não tenho hora para fazer live, não. É a hora que eu sinto a inspiração vindo da parte de Deus. Independente se tem alguém assistindo ou não, eu faço a gravação. E quando alguém puder assistir, assiste. Eu publico aqui no Face e depois eu publico no meu canal e no meu site. Com certeza você deve estar percebendo o horário. Eu disse 0h10 do dia 10 de abril de 2023. O som não pode ser muito alto. Como você vê aqui, ó, o teclado tá aqui. Eu já falei muitas vezes que eu não estudei música. Eu não sei música. Isso aqui que eu toco, vocês estão vendo, esse fundo musical é tocado por mim. Mas eu não estudei música. Então existe uma deficiência muito grande. Eu cometo muitos erros. Por não ter estudado, o pouco que eu sei tocar é só com as notas musicais, lendo a partitura. Mas eu achei muito interessante um texto bíblico que eu li aqui nesta madrugada a respeito do apóstolo Paulo. Você sabia que o apóstolo Paulo ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele? Você sabia que está escrito isso na Bíblia? Porque às vezes nós falamos muitas coisas que não estão escritas. Eu não tenho, esse hábito, esse costume de falar o que não está escrito na Bíblia. Tenho uma grande preocupação. Eu estou sempre atenta com o que eu vou falar, para que eu não fale nada que não esteja escrito nas escrituras sagradas. Eu estou aqui com a Bíblia, tá vendo? Então eu achei muito importante que eu li aqui no livro de na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 13, que diz assim: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Então o apóstolo Paulo, ele não nega que ele perseguiu a igreja do Senhor. E ele era cumpridor da lei. Como ele diz aqui, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Eu creio que todo evangélico conhece a história do apóstolo Paulo. E vale a pena você estudar e conhecer a história deste homem, que ele assolava a igreja de Deus. Ele mesmo está falando aqui. Ele diz: e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então o apóstolo Paulo vivia
com a preocupação de ser um rigoroso cumpridor da tradição, cumprindo a lei que os seus pais assim também faziam. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Versículo 15, eu estou lendo a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Versículo 15 diz assim: mas, porque eu disse no início que o apóstolo Paulo, ele foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Você às vezes não escuta alguém dizer assim: eu sou escolhido desde o ventre da minha mãe? Pois tem isso na Bíblia. O apóstolo Paulo, ele tinha certeza que ele tinha sido escolhido desde o ventre da mãe dele. Então está escrito aqui na palavra de Deus. Eu gosto de falar e mostrar na palavra. Eu sempre tive muita preocupação de pregar e falar: ô irmã Osete, a paz do Senhor, irmã Bel, tudo bem? Deus te abençoe. Eu estou aqui na madrugada meditando na palavra de Deus. Toquei aqui um hino bem baixinho: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Eu acho esse hino lindo. E aí eu toquei bem baixinho. Eu tô lendo aqui a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, que eu achei muito interessante aqui no versículo 15, que diz assim: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue. Olha que coisa linda o apóstolo Paulo. Ele está dizendo aqui que ele foi separado, foi escolhido por Deus desde o ventre da mãe dele. Sabe, meus amados irmãos, eu sempre digo que eu não sei quem vai assistir essa live. Eu não me preocupo. Eu gostaria que tivesse aqui 1 milhão de pessoas assistindo, mas eu sou aquela pessoa que eu faço a obra de Deus por fé. Eu acredito, como eu vi muitas vezes a minha mãe plantando um caroço de manga no nosso sítio, e aquele caroço de manga, quando ele era um caroço de manga saudável, um caroço de manga que tinha aquele broto bonito, ela plantava e dizia que ele ia dar um excelente pé de manga. E dava mesmo. E aquele pé de manga dava milhares de mangas. Então, não quer dizer que se tiver uma pessoa assistindo, Deus não está abençoando esta pessoa que está assistindo e também me abençoando por estar nesta madrugada meditando na palavra de Deus. Então, como o apóstolo Paulo diz aqui que ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele, eu comecei a meditar, meus irmãos, como que Deus é amor, né? Deus é misericordioso, Deus é benigno, Deus é longânimo, Deus é paciente. Eu fico maravilhada com o amor de Deus na nossa vida. Não foi diferente com o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, até ele ter uma experiência com Deus, até ele ter encontro com Jesus, ele era um terrível perseguidor da igreja de Deus. Mas quando ocorreu o encontro dele com Jesus, que nós conhecemos muito bem, esse relato que está em Atos, capítulo 9. E se a gente prestar bem atenção, Paulo teve uma experiência tremenda ao ter um encontro com Jesus. Muitos que já são escolhidos desde o ventre de sua mãe ainda estão vivendo uma vida
de desobediência, uma vida de pecado, quem sabe perseguindo os crentes, quem sabe perseguindo a igreja de Deus, quem sabe até proibindo uma esposa de ir adorar a Jesus, servir a Deus, proibindo um filho ou uma filha. Isso ocorre, isso acontece. E o amor de Deus é tão grande, é longânimo, é benigno, é paciente, que Ele permitiu que por muito tempo o apóstolo Paulo procedesse dessa maneira. Ele perseguia a igreja do Senhor, mas chegou um dia em que Deus deu um basta nesta maldade que o apóstolo Paulo fazia, e ele achava que ele estava certo, porque ele era um judeu rigoroso em cumprir toda a lei. E aí então você vê o texto da conversão do apóstolo Paulo em Atos capítulo 9. Eu gosto muito de ler esse texto, porque eu fico pensando assim, quantas vezes nós pensamos que podemos fazer o que bem desejamos, que somos capazes de tudo que a gente planejar e desejar fazer, que nós vamos realizar. Mas quando Deus tem um plano na nossa vida, tem um propósito, chega um momento em que Deus diz, agora basta, agora eu vou agir na sua vida, agora eu vou mudar a sua história. E Deus mudou a história de muitos até hoje no mundo. Ele continua mudando, assim como ele mudou a história do apóstolo Paulo. Quem sabe alguém que vai assistir em algum momento este vídeo, Deus estará falando com você assim, eu quero mudar a sua história, eu quero mudar o seu caminho, eu quero mudar a sua maneira de viver. E quando Jesus teve esse encontro com o apóstolo Paulo, eu vou ler aqui o texto para que você entenda melhor, porque eu posso ficar falando que eu conheço o texto, mas eu prefiro ler na Bíblia, porque eu lendo aqui nas Escrituras Sagradas, eu não vou errar, eu não vou falar o que não está escrito. Então o capítulo 9 diz assim, e Saulo, até então o nome dele Saulo, respirando ainda ameaças e mortes, ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Esse é o Saulo que passou a se chamar Paulo. Eu poderia explicar aqui a diferença, o porquê de Saulo e porquê de Paulo, mas eu não posso me alongar muito nesta passagem bíblica, porque já são 0h24, e se eu demorar muito, os vizinhos vão começar a reclamar, e eu não posso dar motivos para vizinho fazer reclamação de uma senhorinha de 80 anos, né, indisciplinada. Não posso. Então eu peguei aqui o dicionário, o dicionário bíblico. Saulo. O significado do nome Saulo: pedido a Deus. Eu falei que não ia explicar, eu acabo explicando. Nome hebraico de Paulo. Então, Saulo era o nome hebraico de Paulo. Amém? Por isso que ele era Saulo, e depois, de certo
texto bíblico em diante, ele passou a ser chamado por Paulo, que, como eu expliquei, Saulo era o nome dele hebraico de Paulo. Na verdade, o nome dele era Paulo, em hebraico era Saulo, entendeu? Eu espero que você tenha entendido. Eu vou ver se eu vejo aqui na Bíblia, se eu consigo. Para mim é meio difícil, porque eu fico aqui com o telefone, com espaço, com o teclado, com o computador ligado. É muita coisa para eu resolver sozinha. Mas deixa eu ver se eu consigo aqui. Se eu conseguir, eu falo para você quando que apareceu o nome Paulo. E aí deixou de ser chamado Saulo. Deixa eu ver aqui. Está em Atos, capítulo 13, versículo 7. Atos, capítulo 13, versículo 7, aparece pela primeira vez o nome Paulo. Deixa eu conferir na Bíblia para você. Atos 13, versículo 7. Deixa eu conferir. Sim, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, este chamando a si Barnabé e Saulo. Não é aqui não. Ainda não é aqui. Peraí. Todavia Saulo também... sim. Atos 13, versículo 9. É porque eu estou com dificuldade aqui do telefone do texto bíblico. Atos 13, versículo 9. Diz assim: todavia Saulo, você pode conferir na sua Bíblia, que também se chama Paulo. Então tá aqui a primeira vez que aparece explicando que o Saulo era o mesmo Paulo. É Atos 13, versículo 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse... Eu só queria ler esse versículo aqui. A primeira vez que aparece o nome de Paulo sendo o mesmo Saulo. Agora vamos para a conversão de Saulo. Então, Atos capítulo 9, que eu gosto muito deste texto, que diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas. Então Paulo, ele estava todo documentado, estava todo preparado para seguir a sua missão de perseguição aos cristãos, à igreja do Senhor. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então essa foi a intenção de Saulo, quando ele segue para Damasco, com a intenção de prender, de punir os cristãos, quer homens, quer mulheres. Aqui, irmãos, eu fico assim, eu gosto muito de refletir a palavra de Deus, que nós, cada dia que se passa, cada experiência que nós temos, nós entendemos verdadeiramente que quem rege, quem dirige a nossa vida, os nossos passos, é Deus. Nós não podemos dizer eu posso, eu faço, eu vou, porque só vamos até onde Deus permite. É uma pena que o homem não entende isso. E às vezes ele quer teimar, ele quer insistir em algo que Deus já disse para não continuar, para não fazer. Deus já deu um basta e o homem teima. Aí quando o homem teima, aí Deus toma a providência e faz como bem lhe apraz. Eu vou ver se eu lembro de um versículo aqui. Se eu lembrar, eu vou falar.
Eu vou falando e eu vou me lembrando de alguns versículos. Jeremias, eu me lembrei desse versículo. Jeremias, capítulo 10, versículo 23, diz assim: Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir dos seus passos. Amém? Você prestou atenção nesse versículo? Olha que coisa linda. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir dos seus passos. Então, vamos agradecer a Deus que nós, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, quando nós acreditamos nesta preciosa palavra, nós queremos pedir a Deus direção em todos os nossos planos, em todos os nossos projetos, tudo que nós vamos fazer. Nós pedimos a direção de Deus, se Ele está aprovando, se Ele está de acordo, se Ele está na direção do negócio, se Ele está à nossa frente, porque com certeza, com Deus à nossa frente, nós não vamos errar o caminho, nós não vamos tropeçar, ainda que possamos até encontrar alguns obstáculos na caminhada, porque vamos encontrar, mas nós temos a mão de Deus que nos segura, que nos sustenta e que nos abraça e que está sempre ao nosso lado dizendo: não temas, eu sou contigo, não temas, siga neste caminho, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Então o apóstolo Paulo, como eu li no início em Gálatas, ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele. Deus tinha um propósito na vida de Saulo. Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na sua vida. Com certeza que talvez nós até, quem sabe até nós questionamos: Senhor, por que isso ainda não aconteceu? Por que eu estou esperando há tanto tempo? É questão de fé, de paciência. Eu não vou esquecer que eu estou lendo Atos capítulo 9. Eu quero falar sobre a conversão de Saulo. O momento em que ele teve uma experiência com Jesus. Eu não sei qual é a experiência que você já teve com o Senhor Jesus. Ou qual experiência você terá ainda na sua vida. Eu quero te dizer que para Deus nada é impossível. Se você ainda espera algo do Senhor, com certeza, eu também sempre digo algo muito interessante. Eu pedi algumas coisas para Deus que do jeito que eu queria, Deus não me respondeu. Do jeitinho exato como eu queria, Deus não me respondeu. Mas Ele me respondeu da maneira como Ele quis responder e que eu agradeci a Deus como Ele tem me respondido. Se eu tenho hoje 80 anos, você pode imaginar quantas orações eu já fiz a Deus, quantos pedidos eu já fiz ao Todo-Poderoso, quantas vezes eu já me prostrei diante do Senhor, quantas vezes eu já derramei as minhas lágrimas, quantas vezes eu coloquei meu rosto no pó, quantos jejuns eu já fiz. Você não sabe, nem eu tenho o controle e o total e a contabilidade de tudo isso. Mas Deus tem. Deus sabe. Deus me vê, Deus te vê quando você dobra os seus joelhos para falar com Deus. Deus te vê quando você derrama as suas lágrimas e chora. Deus te vê quando você diz: Senhor, está muito difícil a minha caminhada, a minha jornada, não está dando. Mas com certeza, meu irmão, minha irmã, Deus não nos dá nada, 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 mas nada mesmo, além
do que nós possamos suportar. Tudo tem o tempo determinado por Deus. Eu quero te dizer que eu estou aqui com a Bíblia marcada. Eu li Jeremias 10, 23. O profeta dizendo: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir dos seus passos. Eu li aqui para você que Saulo, ele foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Você sabe que você é uma escolhida do Senhor? Que você é um escolhido do Senhor desde o ventre da sua mãe? Você sabe que Deus, quando ele permitiu que Saulo fizesse todas aquelas maldades, aquelas perseguições, porque Deus estava dando tempo, oportunidade para o próprio apóstolo Paulo depois testemunhar o quão grande era o seu erro, por ele achar que ele estava sendo um excelente cumpridor da lei do judaísmo, como ele mesmo diz, e ele estava errado. Nós precisamos rever os nossos conceitos, precisamos rever as nossas atitudes, precisamos rever os nossos atos, se eles estão agradando a Deus, se o que nós estamos fazendo se é a vontade de Deus, porque se não for, nós vamos sofrer, vamos pagar um preço muito alto. E muitas vezes Deus permite a gente desviar do caminho reto e entrar num atalho, entrar numa curva. Deus permite para lá na frente nós ter consciência que o que nós estamos passando, pagando um preço, foi pela nossa desobediência, foi pela nossa teimosia, foi pela nossa dureza de coração. Porque quando nós temos um coração quebrantado diante de Deus, nós, com certeza, jamais vamos prejudicar alguém, vamos fazer mal para alguém. Porque qualquer atitude nossa que seja para prejudicar o nosso próximo, se nós temos comunhão com Deus, a nossa consciência acende uma luzinha vermelha, que aquilo que nós estamos fazendo, Deus não está aprovando. Então Deus permitiu que o apóstolo Paulo chegasse até onde ele chegou, porque Deus sabia que ele ia libertar o apóstolo Paulo daquele segmento, daquela religiosidade. Deus sabia que o apóstolo Paulo seria, eu não sei se eu posso dizer que ele foi o maior missionário que o Novo Testamento conta, não considerando como Jesus, nem comparando. Mas o apóstolo Paulo, ele fez 3 viagens missionárias. Ele abriu várias igrejas. Ele escreveu cartas para a igreja de Éfeso. Eu fico assim maravilhada com as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, como ele tinha cuidado e zelo com a igreja do Senhor. Paulo, ele escreveu a carta aos Romanos. Ele escreveu 2 cartas à igreja de Corinto, a primeira carta e a segunda carta. Paulo escreveu aos Gálatas, a igreja de Éfeso. Vai vendo. E conforme ele abria as igrejas, ele voltava depois para visitar algumas. Ele escrevia cartas
Ele escreveu aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses. Ele escreveu 2 cartas, primeira e segunda carta. Ele escreveu a Timóteo 2 cartas, primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo. Então, mas o que eu quero falar agora, independente das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, a Tito, eu vejo nessas cartas, escreveu a Filemon, eu vejo nessas cartas de Paulo o zelo dele com a igreja do Senhor. Então aquele Saulo que perseguia a igreja de Deus, agora é um Paulo convertido. Mas como foi, irmã Neuza, a experiência dele em Atos 9? Você vai falar? Vou falar sim. Eu vou continuar aqui. Então diz que ele saiu. Ele levou cartas. Ele estava com tudo em suas mãos para agir como ele vinha fazendo de costume. Eu quero dizer para você uma coisa. De repente, Deus muda a nossa história. Deus muda os nossos projetos, nossos planos. Quando Deus não está de acordo, Ele muda. Como eu disse, Ele deixa até avançar um pouco. Mas quando Ele diz basta, basta. Essa experiência eu vejo no livro de Jó, no capítulo 38 de Jó, até o capítulo 37, era Jó e os amigos que falavam. No capítulo 38 de Jó, Deus começa a conversar com Jó. Eu vou voltar em Atos 9, eu sou assim mesmo. Eu vou lá e venho cá, eu vou lá e venho cá. Eu não estou contratada por ninguém, por homem algum. Quem me chamou foi Jesus. Foi o Espírito Santo de Deus que me inspira. É Ele que me ensina a falar, Ele que me ensina a pregar. Sem Jesus não somos nada. Sem Jesus não somos ninguém. Sem Jesus nós não temos nada para falar. Então eu não estou preocupada. Se eu estou aqui falando em Gálatas, vou para Atos, volto para Jeremias, vou para Jó. É assim, é a Bíblia. Eu amo a palavra de Deus. E todo versículo bíblico tem algo a nos ensinar. Eu disse que Deus muda a nossa história. Uma hora Deus diz basta. Seja qual for o segmento que estivermos passando por ele. Ou provações, ou desobediência, ou insistindo em algo que Deus já disse para parar e a gente não para. Ou alguém que está nos perseguindo. No caso de Jó, ele estava enfermo, ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu os amigos, ele perdeu os familiares, todos abandonaram Jó, e ele estava, os amigos criticando, e aqui em Jó 38, quando eu disse que Deus diz basta, eu tenho uma confiança nessa palavra. Olha, meus irmãos, quando eu, Neuza, descobri este versículo na palavra de Deus, eu fiquei muito mais confiante, fiquei muito mais segura de que na minha vida tem um momento certo de Deus dar um basta em tudo aquilo que eu esteja sendo prejudicada. E com você não é diferente. Deus só requer de nós obediência para Ele agir na nossa vida. Ele requer obediência, humildade, coração quebrantado. Precisamos amar o nosso próximo, não perseguir, não ferir, não entristecer. São essas atitudes na nossa vida que agrada o coração de Deus.
Então, quando Jó já estava no extremo do sofrimento dele, Jó capítulo 38, a partir do versículo 8, que Deus está conversando com Jó aqui, ele diz assim: ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Deus falando para Jó. Quem encerrou o mar? Eu pergunto a você, qual é o homem que tem a capacidade de encerrar, de acalmar as ondas do mar? Qual é o homem na terra que tem esta capacidade? Nenhum. Versículo 9, Deus falando para Jó: quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro. Versículo 10, Jó 38, quando passei sobre ele o meu decreto. Olha, Deus passando sobre o mar o seu decreto. Meu irmão, minha irmã, você sabe o que é isto? Deus dando ordem ao mar? Que mais que Deus não faz? E ele diz: quando passei sobre ele o meu decreto, ele pus portas e ferrolhos. Versículo 11, e disse, é esse versículo aqui, eu li os anteriores, mas eu sabia que ia chegar no versículo 11. Se eu fosse você, anotava esse versículo na sua agenda, Jó 38, 11. Ele disse: até aqui virás e não mais adiante. Olha, meus amados irmãos, Deus está dizendo para Jó que ele colocou um ferrolho nas ondas do mar. Deus tem todo o poder para fazer o que ele quiser. Não é o que eu quero, não é o que você quer, não. É o que Deus quer. Ele diz: eu coloquei ferrolho. Quando passei sobre ele o meu decreto, lhe pus portas e ferrolhos, e disse para o mar: até aqui virás e não mais adiante. E aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Quer dizer, é como se Deus estivesse falando ali para Jó: olha, Jó, o teu sofrimento, hoje eu coloco um ponto final. Jó, hoje eu digo basta, chega. Jó, eu coloquei ferrolho nas ondas do mar e disse: oh, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, até aqui virás, daqui para frente não mais adiante. Eu gostaria muito que você que está ouvindo, que vai ouvir essa palavra, tomasse posse dela. Acreditar que Deus está contemplando tudo que está acontecendo na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu casamento, no seu ministério. Se eu e você estivermos em plena obediência a Deus, tenha certeza que Ele vai colocar um basta nesta situação. Eu não sei qual da sua vida que você está clamando. Eu sei da minha. Bem, então Atos capítulo 9. Vamos ver se eu encerro, porque senão vou amanhecer o dia aqui. Aí não posso. Então, Saulo, caminhando para Damasco, ele tinha cartas, ele tinha toda a documentação para lá ele fazer o que ele bem quisesse, tanto com homens quanto com mulheres. Versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, ele já estava chegando aonde ele queria. Deus deixou ele ir. Vai, Paulo, vai, Saulo, vai fazer o que você está pensando, vai fazer o que você planejou,
vai fazer, Saulo, o que você colocou no seu coração. Ah, meu amado, minha amada, quem somos nós? Quem somos nós? Quando Deus coloca a mão dele assim, ó, diz, ó, chega, para, glória a Deus, aleluia, Jesus, até aqui virás, daqui para frente, não mais adiante. E foi o que aconteceu com Saulo. Versículo 4. Você pode dizer, está demorando, Nilson, tá igual esse pessoal que vai fazer live e fica esperando curtida. Eu não estou esperando curtida, não. Eu estou aqui fazendo live de madrugada. Eu fui à igreja, na escola bíblica dominical, dei aula para minha classe do discipulado, meus alunos abençoados, participei da Santa Ceia, voltei à tarde para o culto das 18 horas, vim para casa 20, 30, 21 horas, nem tirei a roupa da igreja, estou aqui fazendo live, estou fazendo a obra de Deus. Você acha, né, que eu vou me preocupar com alguém que vai me perseguir, que vai me criticar? Eu não. Eu tenho prazer em falar sobre a palavra de Deus. Eu tenho prazer em ler a Bíblia. Eu peço muito a Deus que Ele me ensine a ser uma pessoa melhor. Ele me ensine a eu dar um testemunho melhor. Eu peço muito a Deus que Ele me dê sabedoria para ministrar a palavra dEle, que é muita responsabilidade. Eu não brinco com a palavra de Deus. Eu não brinco. Eu não acrescento, eu não tiro. Eu sempre digo para os meus alunos, aprendam a Bíblia, estudem a Bíblia, preguem a Bíblia. Não precisa de procurar livros e livros para pregar a palavra de Deus. A palavra está aqui, nas Escrituras Sagradas. Então eu estou dizendo isso por quê? Porque eu comecei dizendo que Saulo foi escolhido do ventre. Aí eu fui lá para Jeremias, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha dirigindo os seus passos. Aí eu fui para Jó, capítulo 38, a partir do versículo 8 em diante. Agora eu volto para Atos, capítulo 9. É assim a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. É uma fonte que jorra. Se alimente aí dessa água. Beba desta água, enche o teu cântaro. Sacia a tua sede. Glória a Deus. Aleluia. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Olha que encontro, que privilégio que Saulo teve. Ele estava indo com a intenção de fazer um monte de maldade com os cristãos, com a igreja do Senhor. De repente, subitamente, cerca Paulo um resplendor de luz que veio de onde? Do céu. Do céu. Jamais ele imaginava de acontecer esse fenômeno nesta caminhada dele para Damasco. Ele foi surpreendido de repente. Então, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado. A gente pode ser surpreendido de repente com algo que Deus quer realizar na nossa vida e a gente toma outro caminho, outro destino. A gente se desvia do propósito de Deus, mas chega uma hora que Deus diz assim, agora eu vou agir. Foi o que Deus fez com Saulo. Versículo 4 de Atos 9, versículo 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia. A Bíblia diz que Saulo caiu em terra. Não diz que ele caiu de uma cadeira, não diz que ele caiu de uma charrete, não diz que ele caiu de uma carruagem, não diz que ele caiu do cavalo. Essa história que ele caiu do cavalo, pode ter caído do cavalo, pode, mas a Bíblia não diz. A Bíblia diz que ele caiu por terra. Tá aqui, olha, versículo 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Você imagina a surpresa que esse homem teve, o susto que ele deve ter levado.
Ele não imaginava ali de ouvir naquele momento uma voz e um clarão, um resplendor ao seu redor. Deus é Deus de surpresa, tá? Ele pode nos surpreender de repente com algo que a gente não esteja nem esperando acontecer. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, a gente tem que meditar nessa palavra. Quando Saulo estava perseguindo a igreja do Senhor, ele estava perseguindo a Jesus. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque às vezes a gente não percebe que a gente começa com uma certa implicância com alguém, uma certa perseguição. Tudo que a pessoa faz a gente critica, se a pessoa canta a gente critica, se a pessoa prega a gente critica, se a pessoa faz um trabalho na igreja nós criticamos, sabe? Nós precisamos tomar muito cuidado, porque quando nós estamos perseguindo alguém, nós estamos perseguindo o próprio Deus. Amém? Você já parou para pensar nisso? Já parou para meditar nessa palavra? Que quando nós perseguimos alguém, nós estamos perseguindo o próprio Deus? Você se lembra, você se recorda do texto bíblico que Samuel era sacerdote, profeta e juiz em Israel? Um homem sério, um homem de Deus, um homem correto. E o povo não queria mais Samuel como juiz, como sacerdote, como profeta. O povo agora queria ser governado por um rei. E o sacerdote Samuel entristeceu. Ele ficou abatido, ele ficou triste. E ele fez um lamento com Deus, que o povo queria um rei. O povo estava o rejeitando. E Deus diz para Samuel o quê? Samuel, não é a você que o povo está rejeitando, mas é a mim. Então ali Samuel entendeu que a rejeição, na verdade, estava chegando diante de Deus. Porque Deus havia prometido que seria com o povo, que pelejaria as guerras pelo povo. Mas eles queriam um rei. Então estou só lembrando isso, porque quando Saulo perseguia a igreja de Deus, Jesus pergunta aqui: Saulo, Saulo, por que me persegues? O versículo 5, e ele disse: quem és, Senhor? Ele agora, aqui ele mantém um diálogo com Jesus. Ele diz: quem é, Senhor? Quem és? Quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu não sei quando você vai ouvir essa palavra, quem vai ouvir, mas pense nisso. Não deixe o seu coração ser um coração maldoso, que esteja com esse sentimento de perseguição a um escolhido de Deus, ou a uma escolhida de Deus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar é dar coice. Aguilhões, não é agri não, é aguilhões. É A-G-U-I, aguilhões. Recalcitrar. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Vamos ver aqui o que é recalcitrar. Estou com o dicionário bíblico aqui, olha. Recalcitrar, dar coices à ponta do ferrão. Então, olha como que
Jesus usou a expressão para Saulo: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Agora vamos ver, então recalcitrar é dar coice. É como se Saulo estivesse dando coice na palavra de Deus. Os aguilhões. Vamos ver o que é o aguilhão aqui no dicionário. É bom que esse dicionário ele é pequenininho, mas ele é muito bom. Eu gosto muito. Eu gosto de estudar a Bíblia só com esse dicionário. Deixa eu ver. Aguilhão. A ponta de ferro da aguilhada. Um ferrão. Então, como eu morei na roça e eu vi meu pai trabalhando com carro de boi, ele tinha uma vara grande que chamava-se garruchão. E na ponta daquele garruchão tinha como se fosse um prego, né? Um ferrinho, uma ponta aguda que engarruchava o boi e ele dava coice, que doía. Então Jesus está dizendo aqui para ele: dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Os coices de Saulo. Está na Bíblia. Atos capítulo 9, versículo 5. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? Que queres que faça? Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Oh, glória a Deus! Agora esse Saulo, poderoso entre aspas, né? Autoritário, mandão, que fazia tudo, que perseguia os cristãos, que prendia, que fazia tudo quanto era maldade, que estava com toda a autoridade para ir a Damasco. Agora ele diz: Senhor, que queres que faça? Paulo agora, ele tem um encontro com Jesus. Quando nós temos um encontro com Jesus, o nosso caráter muda, as nossas atitudes mudam, os nossos atos são outros, não são mais os mesmos. A partir deste momento, Saulo sofreu uma transformação. Portanto, aquelas pessoas que estão na igreja, que vão à igreja, que ainda não mudaram, continuam fazendo a mesma coisa, ainda não passaram pelo processo da conversão, da transformação, ainda não tiveram uma experiência com Deus. Então elas continuam cometendo os mesmos erros e pensa que está enganando alguém. Pode até enganar alguém, só não engana Deus. A Deus ninguém engana. E agora Jesus fala para ele: levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Veja bem. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então, aqueles homens que estavam com Saulo ouviram a voz, mas eles não viram ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, olha só, não via a ninguém. Saulo estava cego. Irmãos, que dura experiência Saulo passou. Dura experiência. Eu digo para você, não espere isso acontecer com você. Não espere a cegueira chegar até a sua vida. Não espere acontecer algo que seja tão terrível para que você entre pelo caminho da obediência. Enquanto é tempo, conserte a sua vida. Enquanto há tempo, volte a trilhar nos caminhos do Senhor. Retorne do lugar onde você entrou no atalho. Siga as veredas do Senhor. Saulo ficou cego. E ele ficou cego, irmã Neuza, para toda a vida. Vamos ver. Levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam
espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Agora, o grande Saulo, o homem que era capaz de fazer e acontecer, ele já não poderia mais caminhar sozinho. Ele não enxergava. Ele estava cego. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus misericordioso, o Deus longânimo, o Deus paciente, mas o Deus que pune e corrige o filho a quem ele ama. Mas nós, enquanto temos tempo, vamos procurar obedecer a palavra do Senhor, para que não tenhamos grandes consequências na nossa vida, para que não chegue a esse ponto. Neste caso de Saulo, cada caso é um caso. Jesus permitiu que ele ficasse cego e agora ele é conduzido por mãos de homens. Ele já não poderia mais caminhar sozinho. Então não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha dirigir dos seus passos. Jeremias 10, 23. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Ele ficou cego 3 dias. Por 3 dias não comeu e não bebeu e não morreu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. Ó, Saulo agora está orando. Cego, 3 dias, sem comer e sem beber. Que provação, hein? Cadê o perseguidor? Cadê o Todo-Poderoso que podia e fazia acontecer? Não, agora não pode mais. Agora ele está cego. É assim que Deus faz. Eu não estou te falando de um Deus carrasco. Estou te falando de um Deus que tem todo o poder, no céu e na terra. Ele faz como quer, quando quer e com quem ele quer fazer. E Saulo era escolhido desde o ventre da sua mãe. Olha que mistério. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ananias está dizendo para Deus. Ele tinha medo de se encontrar com Saulo, porque ele era um homem violento, um homem brabo. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então Ananias está dizendo, e ele tem poder aqui para fazer o que ele bem quer. Só que Ananias não sabia o que já havia acontecido com Saulo. Agora ele não era mais aquele Saulo perseguidor. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Olha só, Ananias, vai lá, ora por ele, porque ele é um vaso escolhido para levar o meu nome a muitos, aos gentios, aos reis, aos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aqui Jesus já estava falando que Paulo ia padecer muito, e padeceu. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo,
ele agora já chama Saulo de irmão. Já muda o tratamento com Saulo. Ele agora não está mais com medo de Saulo, porque Jesus também falou com Ananias. Olha que missão linda, a Bíblia não fala mais deste Ananias. Que missão maravilhosa que ele teve. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Olha que diálogo lindo de Ananias com Saulo. Eu fui enviado do Senhor para que você veja e mais, que seja cheio do Espírito Santo. Esse Saulo agora é outro homem, completamente transformado. E logo lhe caíram os olhos, logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Amém? Paulo foi logo batizado. Aqui começa a história do apóstolo Paulo. Numa outra live eu vou dizer dos sofrimentos do apóstolo Paulo, que eu não sei quanto tempo tem que eu estou falando. Eu acho que já tem muito tempo. Eu perco o controle do tempo, não sei te dizer. Mas eu quero dizer para você que Saulo não perseguiu mais a igreja do Senhor. A experiência que ele teve com Deus foi gloriosa. Ele precisou de cair por terra. Ele precisou de ficar cego para ele reconhecer quem era Jesus. Quem era o Todo-Poderoso. Não era ele, não era ninguém lá na sinagoga, não era o imperador de Roma. Deus soberano. Então, eu vou parar aqui. Quanto ao sofrimento de Paulo, eu falo numa outra live. Eu quero abençoar você que assistiu essa live e que irá assistir em outra hora, em outro dia. Eu sou Neuza Baldini, te lembrando que em Gálatas, capítulo 1, versículo 15 diz: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Então, o apóstolo Paulo, ele está declarando que ele foi escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe. Que você e eu possamos valorizar esta escolha que Deus nos fez, nos escolhendo desde o ventre da nossa mãe para levar o Evangelho de Jesus a muitos neste mundo que estão sedentos de salvação, que estão necessitando de ouvir a palavra de Deus para se arrependerem de seus pecados e terem o nome deles, dessas pessoas que aceitarem a Jesus, terem os seus nomes escritos no livro da vida. Esta responsabilidade é minha e sua. E você que vai ouvir esta palavra, que você possa aceitar esse Jesus, o Cordeiro de Deus, que derramou na cruz do Calvário o seu precioso sangue para nos resgatar da maldição do pecado. Deus te abençoe. Até a próxima. Um grande abraço. Tenha um final de madrugada abençoado por Deus. Obrigada por me ouvir e que Deus conceda o desejo do seu coração. Tão somente persevere na presença do Senhor. Fique com Deus. A paz do Senhor.